Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta quarta-feira, dia 25 de abril. Começando aqui pela ODPV3, não há muitos destaques, pelo menos não há um destaque de compra. Houve uma sinalização de alta aqui na ODPV3, alta de 3,52%, com volume acima da média, mas ainda respeitando a resistência dos 10,30, primeira resistência, depois temos resistência em 10,52. E a outra que seria um rompimento aqui já com um movimento de alta nessa ação. Ela vai brigando aqui com os R$10 no semanal, ampliando aqui o gráfico, fecha uma vez acima, volta para baixo, fica abaixo dos 10, volta para cima e agora tentando se manter acima dos R$10. É uma ação ainda em tendência de alta de médio prazo, no longo prazo também está em tendência de alta, mas no curto prazo passando por esse momento de definição, muita sombra superior, até mesmo sombra inferior, muita indefinição nesse momento. Vamos ver se esse candle de alta com o volume define aí um pouco mais para cima. Uma das possibilidades de pensar em ponta compradora nesse ativo seria ela dar uma deslanchada um pouco maior aqui para cima e gerar fundo ascendente no gráfico 60 minutos acima desses topos aqui que ela tem, que até rompeu nesse pregão, mas terminou ficando aqui abaixo de um deles, que é esse aqui de R$10,32. Fechou acima e já voltou a fechar abaixo. Então teria que gerar alguma operação de correção próximo da média móvel de 13 períodos, uma compra de correção nesse ativo. Pelo diário não daria para fazer essa entrada ainda no meu ponto de vista. A outra ação é Nato 3. Nato 3 foi comentada no radar do mercado. Continuou o dia bem. Fechou com alta de 2,96%, acima do topo anterior em 44,66, mas já em cima de uma região de resistência importante, o que dificulta um pouco mais a operação pelo gráfico diário, porque se a gente compra pelo gráfico diário, há uma chance um pouco maior de entrar pressão vendedora, de ter vendedores aqui nessa faixa de preço dos R$45 a R$46, em região que ela já entrou. Então essa dificuldade aí que nos afasta de uma entrada dessa ação nesse rompimento, e além disso volume baixo nesse rompimento de resistência, volume abaixo da média, um pouco abaixo da média nesse rompimento aí de resistência. Olhando agora para ativos que geraram sinais de baixa, tivemos aqui a Lojas Renner. Já tinha comentado Lojas Renner que se perdesse a mínima desse candle, já tinha feito isso, bate na média hoje do gráfico diário. Aqui no G60 ela volta para baixo da média de 13 períodos, faz nova mínima, oscila aqui abaixo dessa linha que eu acabei de traçar, ampliando a chance de queda. Então é um ativo que vai com um indício um pouco mais forte de continuidade dessa queda. Tem suporte imediato em R$ 57,60, R$ 57,60, e depois desse 57,60 mínima do fundo lá em 56,07. São os próximos suportes dessa ação, que por enquanto vai permanecendo ali no semanal entre as duas médias, região que não é tão interessante para a ponta compradora. E nesse momento trazendo um alinhamento um pouco mais no curto prazo para baixo, porque está com topos e fundos descendentes, logo temos uma tendência de baixa nesse ativo no curto prazo. Olhando agora para a Rossi, que também está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes no gráfico diário, fechou com queda de 0,56%. Mais uma vez, assim como ela bateu aqui na média móvel de 13 e perdeu força, mais uma vez faz isso, bate na média móvel de 13 períodos, perde força, fecha ainda em queda, abriu de forma positiva. A oscilação abaixo da mínima de hoje ampliará a chance de queda desse ativo, de continuar o movimento de baixa de curto a médio prazo em busca da região dos R$8, principal suporte dessa ação ali no médio prazo. Gráfico semanal a gente pode ver aqui, em gráfico semanal sendo ampliado, a gente pode ver a região mais forte de suporte para a roça residencial. Então também não vejo oportunidades aí de compra nessa ação. SUS B5 é que terminou muito mal o pregão, abriu o pregão aí na máxima e fechou na mínima. A ação caiu 4,8%, gerando engolfo de baixa, já vinha com topos e fundos descendentes, a ação tendência de baixa, volta a subir, bate na média, enrosca ali na média, pressão dos vendedores, joga a ação lá para a mínima, fechamento em 7,14 em cima de um suporte, gap de alta que foi respeitado anteriormente, mas por enquanto com esse sinal aqui
a chance maior segue desse ativo voltar a cair em busca do próximo suporte, R$ 7,00. Depois de R$ 7,00 só restaria suporte mais importante em torno de 6,44 no gráfico aqui semanal. No diário teria 6,61, 6,68 a 6,61. E por último aqui a gente tem as ações que foram primeiramente a Pomo 4, que teve a ordem de compra acionada em R$ 10,46, terminou o pregão de hoje com um candle chamado de nuvem negra. Após o rompimento gerou um candle de reversão. Tem suporte imediato em 10,19 e antes do nosso stop que está em 9,98 tem suporte ali da média que está em 10,07 e o número redondo dos R$ 10,00. Para que ela gere alguma sinalização positiva que inclusive chame novos compradores para a ação, que seriam chances de entrada nessa ação, teria que fechar acima da média móvel de 13 períodos, melhor ainda se fechar a primeira hora de pregão nesta quinta-feira acima de 10,44, abriria chance de entrada nessa ação num valor semelhante ao que nós compramos. A primeira compra aqui pelo diário 10,46. E a fibra que gerou a compra hoje e o stop no mesmo pregão. Gráfico diário dela, grande candle de baixa, topo foi revertido com grande volume, rompimento de resistência, tudo favorável, pivô de alta sendo montado, mas a ação conseguiu reverter o grande candle de alta e com isso anulou a nossa entrada, anulou esse candle de alta e acionou o nosso stop, saída dessa operação aí com prejuízo na FIBR3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.